Agora vamos dar uma olhada na pimenta caiena. Este é o meu pacote de viagem. Eu levo pimenta caiena para todo lugar comigo. A pimenta caiena é uma erva notável. A pimenta caiena não é chile. O chile vem da família do chile e a pimenta caiena vem da família do capsicum. O chile é um irritante para o revestimento do trato gastrointestinal. A pimenta do reino é um irritante para o revestimento do trato gastrointestinal. Mas a pimenta caiena cura uma úlcera no estômago. Pimenta caiena move o sangue. É um dos melhores estimulantes circulatórios que existem. Não é um estimulante do sistema nervoso, como suas cafeínas ou seu tabaco. É um estimulante de sangue. Estimulante. E quando você considera que a vida da carne está no sangue, a pimenta caiena é um curador maravilhoso. E você pode combinar a pimenta caiena com qualquer outra erva, e ela intensificará a sua ação. Então, vamos começar olhando como você pode usar pimenta caiena internamente. Aliás, como você tomaria isso? Bem, uma dose medicinal pode ser 1/4 de colher de chá em um pouquinho de água e engolir. Não vai queimar? Bem, eu prefiro chamar de formigar. Pode parecer que está queimando, mas nunca vai queimar. Eu tenho um livro em casa de Jethro Kuss chamado De Volta ao Éden. Ele dedica meia página para cada erva, exceto para a pimenta caiena. 10 páginas ele dedica à pimenta caiena. É uma erva notável, e acho que mencionei isso na outra noite. Você pode obter um e-book, chama-se Curing with Cayenne, de Sam Bazer, e você pode baixar esse livro. O livro inteiro é sobre a pimenta caiena. É uma erva notável. Então, vamos dar uma olhada internamente. Internamente, ela cura uma úlcera no estômago, porque o que a pimenta caiena faz é causar a constrição de qualquer vaso sanguíneo aberto. Então, apenas por um momento, vamos olhar externamente. Se você tiver um corte, você coloca a pimenta caiena nele, e isso vai parar o sangramento. Agora, tivemos uma médica de Fiji que veio trabalhar comigo por algumas semanas. Ela queria ver o que fizemos. Sabe, ela trabalha em Suva agora, e seu nome é a doutora nutricional. Ela trabalha apenas com medicamentos naturais. Mas vamos voltar para Misty Mountain. Estou dando uma palestra e ouvi um barulho na cozinha, mas continuei palestrando, como sempre faço. Como quando a menina faz balé ali, eu simplesmente continuo palestrando. Eu só continuo a palestrar. Sim, o prédio pode desabar. E eu talvez continue a palestrar. Esse é meu trabalho, apenas continuar a palestrar. Um dia, eu estava no Bronx, em Nova York, palestrando. E atrás de todos, um policial entrou com a arma em punho. Eu apenas continuei a palestrar. Ele saiu novamente. Então, a boa notícia. Vamos continuar. De qualquer forma, Onde eu estava? Onde eu estava? Misty Mountain. E temos o doutor. Barulho na cozinha, descobri mais tarde que o liquidificador tinha caído e ela estava descalça, como os fijianos fazem, e você sabe como são grossos os liquidificadores. 3 pedaços de vidro caíram em cima do pé dela e ela tinha 3 cortes de 1 centímetro de comprimento na parte superior do pé. E a equipe estava dizendo, Bárbara, rápido. Então eu saí e, assim como a maioria dos fijianos, ela estava rindo. E eu olhei para o pé dela e pude ver pequenas gotículas de gordura. Quão profundo é isso? Isso é muito profundo. Eu disse, não se preocupe, vamos resolver isso. Então eu peguei a pimenta caiena e polvilhei pimenta caiena nele. De qualquer forma, ela riu mais alto, como os fijianos fazem. A maioria dos outros teria gritado, não dói? Bem, já está doendo, então só dói um pouco mais. E só dói momentaneamente. É como quando você coloca pimenta caiena na boca, isso, o formigamento diminui. E então nós enfaixamos. Bem, eu a vi no dia seguinte e ela disse, eu não acredito nisso. Ela disse, eu teria costurado isso. Ela disse, se eu estivesse mais perto de um hospital aqui, ela disse, eu teria costurado isso. Mas ela disse, isso juntou tudo. Ela disse, todo o inchaço sumiu. Ela disse, está inacreditável. Então, você vê, as experiências dela na Misty, talvez essa, foram muito úteis para ela saber como tratar. E é isso que a pimenta caiena fará. Meu filho William, quando tinha cerca de 10 anos,
Estava limpando a banana cortada. Você sabe como as bananas, você pega as velhas, e o filho mais velho estava cortando-as com um facão. E William pensou que Peter havia terminado aquela área e ele entrou bem na hora em que a faca desceu e cortou os dedos. Na verdade, o outro filho estava procurando os dedos na grama. Mas estava tudo bem, eles ainda estavam lá. De qualquer forma, eu estava em uma reunião na época. Olhei para cima e vi Peter dizendo, mãe, e eu disse para minha filha, vai ver o que há de errado com o Pete. E então todos se foram. Bem, terminei a reunião e fui até a casa meia hora depois. E lá estava William com pimenta caiena por toda parte. As crianças tinham colocado a pimenta caiena nisso. E ele até estava sentado lá com um picolé de suco congelado. Isso o tinha deixado feliz. Você sabe que provavelmente deveria ter sido costurado? Bem, eu não teria costurado, mas diria que a maioria das pessoas teria pensado que deveria ter sido costurado. Mas curou muito bem. Agora, este dedinho ficou dobrado por um tempo. Então, o que ele cortou, atravessou um tendão. Agora, quando meu cunhado viu isso, ele não ficou muito feliz, porque achou que eu deveria ter mandado dar pontos. Mas eu pensei, bem, é a mão esquerda dele. E é o terceiro dedo, então o que importa se está um pouco torto. Você sabe como você meio que tem que... E o que aconteceria se ele fosse ao hospital? Eles teriam insistido em tétano, teriam insistido em... Você sabe, como eles vão encontrar esse... Eu pensei, não, vai ficar tudo bem. Então, o que eu fazia era, toda vez que estávamos sentados na igreja ou no carro, eu apenas esfregava. E descobri que em poucas semanas estava funcionando novamente. Veja como você tem que ponderar o quê. Isso é realmente importante. E como eu disse, se eu quebrasse meu braço e os ossos estivessem saindo, eu ficaria muito grato por um médico realizar uma operação para fazer meu braço funcionar novamente. Mas há muitos pedacinhos e peças que os remédios naturais vão consertar. Então, qualquer corte, coloque a pimenta caiena nele. Sim, vai doer, mas já está doendo. E lembre-se, vai acalmar e depois enfaixe, porque vai contrair os vasos sanguíneos e fazê-los fechar. Agora, internamente, se há uma úlcera sangrando e você toma pimenta caiena, não vai doer. Vai dar um pouco de formigamento, mas nunca vai doer, significando que nunca causará uma úlcera. No livro de Jethro Kloss, há um médico que diz, é impossível causar uma lesão com pimenta caiena. Outro médico disse, você não pode abusar da pimenta caiena. É impossível abusar. É uma erva realmente muito segura. Nunca fará mal. Pode parecer que sim, às vezes, mas nunca fará mal. Você também pode usá-lo internamente se alguém tiver um ataque cardíaco. Agora, eu já tinha lido sobre isso, mas experimentei uma vez. E foi quando tivemos um retiro de saúde em Melbourne. Recebi uma ligação de um dos funcionários. Uma senhora teve um ataque cardíaco no meio de uma aula de culinária. Então eu corri para lá, cheguei em 3 minutos. A senhora está deitada no chão, o rosto está pálido. Tem um cara segurando o pulso. Ele disse, o pulso quase sumiu. Eu disse, rápido, pimenta caiena. Peguei meia colher de chá de pimenta caiena, coloquei rapidamente na boca dela. Ela estava meio consciente. Conseguimos dar um pouco de água para ela beber. Em 2 minutos, o cara segurando o pulso disse, o pulso está forte. Todo o corado voltou para o rosto dela e ela se levantou e perguntou, o que aconteceu? Simplesmente incrível. Nós esgotamos o estoque de pimenta caiena naquele programa. Gente, o que aconteceu com aquela senhora? O que aconteceu com aquela senhora é que aquele pimenta caiena, quando entrou nos vasos sanguíneos, afinou o sangue. Este é o melhor afinador de sangue. Não precisa de varfarina, quer dizer veneno de rato. Não há necessidade de aspirina. E, a propósito, foi demonstrado hoje que a aspirina causa hemorragias no cérebro. Isso é muito, muito seguro, sem efeitos colaterais. Agora, se alguém está tomando varfarina ou aspirina e está um pouco preocupado, eu sugeriria começar a tomar 1/4 de colher de chá 3 vezes ao dia. E a maioria das pessoas, se estiverem tomando varfarina, tem que fazer testes, certo? A cada poucas semanas ou todo mês. E o médico dirá, seu sangue está ficando tão fino, podemos reduzir sua medicação. Porque ele vai perceber se você estiver tomando pimenta caiena. É muito seguro. Existem, eu ia dizer, muitos médicos, provavelmente 1% dos médicos, há alguns que estão usando remédios naturais com resultados surpreendentes. Veja, isso não tem efeitos colaterais.
Você poderia tomar um balde disso por dia e ainda assim não morreria de hemorragia. Porque lembre-se das ervas, Salmo 104, versículo 14. Deus fez as ervas para o serviço do homem. Elas trabalham com o corpo. Agora, o que aconteceu quando essa senhora tomou, afinou o sangue, imediatamente abriu, dilatou todos os vasos sanguíneos dela e ela teve uma entrega dramática de sangue por todo o corpo. E foi isso que a recuperou. Não é incrível? Se você tem uma úlcera no estômago, ela vai contrair os vasos sanguíneos que estão sangrando. Se precisar abrir as artérias, ela simplesmente fará isso. É assim que as ervas funcionam com o corpo. Você também pode usar pimenta caiena para despertar áreas do corpo que podem estar dormindo, um pedaço de plástico, filme, e eu tenho papel de cozinha que foi dobrado. Vou colocar uma leve borrifada de óleo nisso e depois vou polvilhar cerca de meia colher de chá de pimenta caiena. E o que a pessoa faz? Ela coloca o pé direto na pimenta caiena e envolva o Glad Wrap. Coloca em uma meia e mantenha durante toda a noite. E pela manhã, os pés estão quentes e permanecem quentes. Eu tive um homem que tinha perdido toda a sensibilidade nos pés e na segunda noite ele sentiu formigamento nos pés. O que é formigamento? É o primeiro sinal de que a vida está voltando aos pés. Veja, é muito, muito suave. Então, geralmente eu coloco azeite, e eu não tenho azeite, então vou apenas colocar um pouco de óleo de mamona aqui. Então, só um pouco, uma pequena camada de azeite ou óleo de mamona, só o suficiente. Para que a pimenta caiena vai aderir. E agora eu só espalho isso para que fique espalhado. E eu coloquei um pouco demais, mas isso será suficiente para o outro pé. Então vou colocar outra para limpar, porque está assim. Então eu tenho facilmente o suficiente para 2 pés aqui. E a maioria de nós tem 2 pés, sim. E agora vou polvilhar a pimenta caiena. Então, o óleo é só para que a pimenta caiena grude nele. Porque se você não colocasse o óleo, claro, a pimenta caiena iria simplesmente cair. Agora é mais ou menos quanto eu coloco. Então, você vê isso? E então o pé vai em cima disso. Não vai queimar o pé. Se eu colocar isso no meu pé, não vamos fazer isso neste tempo. Porque estamos suficientemente aquecidos de qualquer forma. Mas se eu colocar isso no meu pé, por volta das 4 horas da manhã, acordo querendo tirá-los, meus pés ficam tão quentes. Mas se alguém tem pés frios de manhã, seus pés estão apenas começando a aquecer. Se alguém não tem sensibilidade nos pés, às vezes leva 2 noites para sentir algo. Agora, se você colocá-lo nos pés toda a noite, vai querer manter os pés em água gelada o dia todo, porque seus pés vão ficar muito quentes. Então, o que eu geralmente sugiro, se alguém tem pés frios, é fazer isso a cada 3 noites até que os pés fiquem quentes. E se alguém não tem sensação nos pés, mesmo assim eu provavelmente só faria a cada 2 noites.
E claro, você espera pelo resultado. Você iria parar se a pessoa tiver plena sensação nos pés e eles parecerem estar em chamas o tempo inteiro. Então você pararia. Então você observa a resposta do corpo, mas é muito, muito seguro. Isso é uma compressa muito, muito segura. E pode trazer sensibilidade aos pés. Que nada mais funcionará. Lembra o que a pimenta caiena faz? O que gosto de fazer é entender quais são os ativos na erva. E então você sabe como aplicá-la. E seu ativo mais importante, número 1, é que ela move sangue. Então vai puxar sangue para a área quando você coloca isso na sola dos pés. Então quando você tira de manhã, você apenas limpa com um pano molhado, seca e coloca seus sapatos e meias. Agora, é muito importante manter seus pés quentes. Estamos entrando no inverno. Não deixe seus pés esfriarem, porque pés frios levam o sangue frio de volta para as extremidades, o que pode ser muito ruim para a saúde dos seus órgãos internos. Você também pode despertar uma glândula tireoide. Então, uma glândula tireoide pouco ativa, veja, glândula tireoide subativa, você pode colocar uma cataplasma de pimenta caiena nisso, ou comprimir. E o que você faria é apenas fazer um desse tamanho, porque sua glândula tireoide está ali. E então você o colocaria por algumas horas. Agora, tivemos uma senhora que estava tão animada com isso, porque ela tinha uma tireoide hipoativa, ela estava tomando medicação. Hoje ela não está mais em medicação. Levou um pouco de trabalho, mas eventualmente ela saiu do medicamento. Isso é uma surpresa para a maioria das pessoas, porque a maioria pensa que se estão no medicamento para a tireoide, estarão nele pelo resto da vida. O médico a retirou porque todos os seus níveis se tornaram normais por causa de tudo que ela estava fazendo. Então ela colocou isso e foi para a cama e ela não dormiu a noite toda, porque isso ativou tanto a glândula tireoide dela que ela ficou ativa a noite toda. Então a mensagem disso é não colocá-lo antes de ir para a cama. Então depois disso começamos a colocá-lo apenas de manhã, enquanto eu estava fazendo a palestra e ela estava conosco. E ela disse que depois de cerca de meia hora ficou muito, muito quente. E então isso diminuiria um pouco. Então vocês conseguem ver o que está acontecendo? É que o sangue está sendo puxado para aquela glândula tireoide para despertá-la. Lembram o que é o sangue? É a vida da carne. Se alguém tem uma glândula tireoide hiperativa, alunos, o que colocariam na glândula tireoide para desacelerá-la? Yellow. Isso é tão simples, não é? É tão simples. Mas uma coisa que realmente pode ajudar a glândula tireoide a controlar ou equilibrar é o exercício de alta intensidade. Exercício de alta intensidade desperta essa glândula tireoide. Frequentemente, as glândulas tireoides, seja hipoativas ou hiperativas, são deficientes em iodo. E você pode fazer um teste de iodo muito simples. Você pode obter iodo na farmácia e pintá-lo, digamos, na parte interna do seu braço e você terá uma mancha marrom. E então você apenas observa por quanto tempo ele permanece. Se o iodo desaparecer dentro de uma hora, você tem baixo iodo. Bem, como você aumenta o seu iodo? Você simplesmente aplica todos os dias até ele permanecer. Deveria ficar por cerca de 5 horas. Isso é bem simples, não é? E o principal alimento da sua tireoide é o iodo. E no início da semana, na verdade foi ontem à noite, eu disse que o mercúrio consome seu selênio e sua glândula tireoide precisa de selênio para converter iodo em tiroxina. E assim, remover os amálgamas de mercúrio também é importante. Você só precisa de 5 castanhas do Pará por dia para fornecer todo o iodo que você precisa em um dia.